Salve, salve pessoal, Rick Week está de volta e no programa de hoje um dos peixes mais bonitos que se encontram em aquários e também nos recifes de corais, os mandarins. Apesar de serem frequentemente chamados de blenos ou góbios, na verdade os mandarins são dragonetes e existem duas espécies, o Syncyropus picturatus, que é o mandarim psicodélico ou um mandarim spotted, e o Syncyropus splendidus, que pode ser conhecido de acordo com a cor predominante em green, red ou blue, verde, vermelho ou azul. Os mandarins são peixes pequenos que podem atingir até 7 centímetros. Os mandarins habitam o fundo arenoso dos recifes de corais e dos lagoons, normalmente próximos a locais onde tem algum recife esparso ou muitos esqueletos de corais no fundo. Ali no meio desses esqueletos de corais, eles passam a maior parte do tempo escondidos em busca dos microcrustáceos bentônicos dos quais eles se alimentam. É só no entardecer, na hora em que a luz começa a se apagar, que os mandarins saem do seu esconderijo, tanto para caçar quanto também para se acasalar. E aliás, o ritual de acasalamento é espetacular. O macho e a fêmea se emparelham, a fêmea apoia sobre a nadadeira ventral do macho e os dois sobem na coluna d'água até uma certa distância, a partir da qual eles se separam abruptamente, liberando os gametas, os ovos, na coluna d'água. Em nossos aquários, os mandarins também não aparecem muito. Eles passam a maior parte do tempo escondidos em meio às rochas, procurando alguma presa, algum microcrustáceo para poder se alimentar. Mas mesmo nos poucos momentos em que ele aparece, ele é espetacular. Tem cores lindas e ele nada meio que parado logo acima do substrato, oscilando nas nadadeiras ventrais. É um peixinho único. Mas infelizmente, nem tudo são flores quando se fala a respeito do mandarim. A alimentação é o ponto-chave. São animais que na natureza se alimentam de microcrustáceos bentônicos, basicamente anfípodes e copépodes. E no aquário, na maioria das vezes, é a única coisa das quais eles se alimentam. Muitos deles dificilmente vão aceitar qualquer outra coisa, como alimento congelado ou industrializado. Os raros animais que aceitam até têm uma maior chance de sobrevida. E é por causa da sua dieta extremamente específica e da capacidade de dizimar a população de copépodes de um aquário em pouco tempo que a gente não recomenda manter mandarins em aquários pequenos ou aquários que não têm um tempo longo de maturação. Nunca duvide da capacidade de alimentação do mandarim. Estima-se que o mandarim coma um copépode a cada 3 a 10 segundos e ele passa o dia inteiro comendo. A expectativa de vida de um mandarim na natureza passa dos 10 a 15 anos. E nos aquários a maioria acaba morrendo muito rápido, exatamente por inanição, falta de alimentos. E por isso um aquário com muitas rochas vivas, um aquário maduro e até um bom refúgio ajudam a ter uma população de microcrustáceos contínua e saudável para alimentar aqueles que querem ter um mandarim. Existem empresas que cultivam copépodes, anfípodes e rotíferos que são vendidos em garrafinhas e que podem ser adquiridos para ajudar a alimentar o mandarim, mas dificilmente essa é a solução definitiva. Não pode se confiar que você vai manter o mandarim só com essas garrafinhas, porque a quantidade é muito pequena. O mandarim come milhares de copépodes ao longo de um único dia. A forma mais segura e também com menor impacto na natureza é adquirir os mandarins que são criados em cativeiro. Estes sim já vêm se alimentando de pellets, ovas, mises e já tem uma expectativa de ter uma sobrevida bem maior dentro dos nossos aquários. Infelizmente, o preço dos animais de cativeiro é um pouco maior do que o daqueles coletados, mas um bom aquarista sabe que um animal de cativeiro ele tem um menor impacto na natureza e te dá uma chance muito maior de sucesso. Sempre que possível, vamos dar prioridade para os animais de cativeiro. Os mandarins são peixes pacíficos e reef safes. A única ressalva que a gente deixa é que não se deve ter mais do que um macho de mandarim dentro do aquário, porque mandarins machos brigam muito pelos territórios e podem inclusive se matar. Você até pode ter um harém, um macho e uma ou duas fêmeas, mas para isso precisa de um aquário bem grande. Felizmente é bem fácil diferenciar o macho da fêmea do mandarim. O macho ele tem o primeiro espinho da primeira nadadeira dorsal bem maior do que os demais espinhos e ele inclusive abre essa primeira nadadeira dorsal para se exibir para as fêmeas e também para outros machos na disputa pelo território. Apesar de serem peixes pequenos, a gente não recomenda o mandarim em aquários com menos do que 250 litros. E ainda assim, aquários com muitas rochas vivas e com pelo menos um ano de maturação, exatamente por causa dessa demanda alimentar deles.
Os animais que se alimentam de comida industrializada, de pellets, eles até podem ser mantidos em aquários um pouco menores, mas muito cuidado com quais peixes você vai colocar junto com o mandarim. Tangues, wrasses são peixes muito ávidos pelo alimento e vão comer tudo antes do mandarim poder conseguir chegar ao pellet. Aliás, em qualquer aquário que você tiver um mandarim, cuidado com wrasses. Eles também comem muito rápido a microvida e podem fazer com que seu mandarim acabe não tendo alimento suficiente. Sempre que você tiver um mandarim, fica de olho nele. Ao menor sinal de emagrecimento, é melhor tirá-lo e colocá-lo em outro aquário mais maduro, com uma maior população de microcrustáceos, para que ele possa se recuperar. Mandarins são peixes de difícil manutenção. Infelizmente, muito aquarista ainda compra, levado pela beleza e pelo preço acessível, sem saber quais são as suas necessidades alimentares e sem ter um aquário suficiente para mantê-lo bem alimentado por um bom tempo. Os mandarins são peixes que têm algumas curiosidades. A primeira delas é em relação à cor. O mandarim não tem essa cor tão bonita, tão vívida à toa. Essa cor se chama aposemática. O aposematismo é um sinal para os predadores de que aquele animal ele é tóxico. No caso do mandarim, ele produz uma toxina que ele excreta no muco, que tem não só um cheiro, como também um gosto muito ruim, um gosto pungente, afastando possíveis predadores. Ele indica para o peixe, cuidado, eu não sou um bom alimento. A segunda curiosidade é que os mandarins são peixes sem escamas e que produzem uma camada espessa de muco. E esse muco dá uma certa proteção a eles para a infestação de parasitas, o que faz com que no aquarismo tenha-se um mito de que mandarim não pega ictio, não pega odínio. Isso não é verdade. Aliás, o mandarim ele deve ser quarentenado como qualquer outro peixe que você vai colocar no seu aquário. Só tome um cuidado com o cobre. Esses peixes precisam que o cobre seja elevado lentamente, porque uma elevação muito rápida pode acabar matando o seu mandarim. Vamos então à nossa escala Reef Show com as características dos mandarins. Em uma escala que vai de 0 a 5, a gente classifica assim: beleza, 5. Aliás, os mandarins estão entre os peixes mais bonitos dos 7 mares. Dificuldade, 4,5. São difíceis de se manter devido à necessidade de microvida para alimentar. A maioria, infelizmente, ainda morre muito rápido nos aquários. Agressividade, 1. São peixes muito pacíficos. O único cuidado é que não pode ter mais do que um macho, porque machos vão brigar muito pelo território. Custo-benefício, 2. Muito bonitos e o preço é bastante acessível. O problema é a mortalidade muito alta. Recomendado para nanos? Não. Reef Safe? Sim. Recomendado pelo Reef Show? Olha, eu queria poder dizer com certeza, mas é um peixe que a gente só indica para quem tem um aquário compatível com as necessidades do mandarim. Bom pessoal, tá aí então o nosso Reef Show Week a respeito dos mandarins. Eu conheço muito aquarista que montou o primeiro aquário marinho depois de ter visto e se apaixonado à primeira vista por um mandarim. Se você está procurando outros peixes pequenos, coloridos, clica no card aqui em cima e confere o nosso Reef Show Week a respeito dos Firefishes. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho aqui embaixo para ser avisado quando tiver algum vídeo novo e a gente se vê no próximo Reef Show Week.